Semana Europeia da Saúde Pública 2023. Questões globais, ações locais. Prevenção e controle de doenças crónicas, quinta-feira, 25 de maio. Começamos com uma boa indicação dos nossos moderadores, que é a importância do consumo da água. Já estamos aqui a falar a demonstrar como prevenir doenças crónicas. Em primeiro lugar, gostava de agradecer novamente a todos pela presença. Ficamos muito satisfeitos por ver aqui pessoas que têm nos acompanhado ao longo da semana. Tenho a certeza que depois da sessão de hoje teremos ainda mais pessoas convictas em estar aqui amanhã para a nossa última mesa redonda. Gostava de agradecer, em primeiro lugar, a nossa moderadora, a jornalista Cláudia Ornelas, que se disponibilizou para dar-nos aqui o seu contributo na moderação desta mesa. Eu é que agradeço, obrigada pelo convite. Obrigada. E também cumprimentar e agradecer formalmente e aqui em público os nossos ilustres palestrantes, que nos darão certamente aqui não só informação, mas serão capazes de nos transmitir de forma convicta a importância de prevenir as doenças crónicas e a forma de fazê-la. Eu tenho vindo a dizer ao longo da semana que o que nós pretendemos com estas ações não é só discutir problemáticas que são globais, como o próprio nome e como o próprio tema da Semana Europeia da Saúde Pública indica. É importante também discutir as ações locais a serem implementadas, e isso vai nos ajudar a desenvolver o plano de implementação do Plano Regional de Saúde 2021-2030. Por isso, todos os contributos são importantes e termino apelando também à nossa plateia, desde esse lado até aqui, que participem, deem os vossos contributos, coloquem as vossas questões, façam as vossas observações, porque são certamente importantes para o processo de reflexão que nós pretendemos que todos tenham. Também temos vindo a falar que a saúde deve ser central na tomada de decisão em todas as áreas. Por isso, é importante o contributo das pessoas de todas as áreas nestas discussões sobre a saúde. Por isso, muito obrigada a todos pela presença e aproveitem a informação que virá aqui desta ilustre plateia. Muito obrigada. Bom dia a todos. Tomei a liberdade de procurar alguns dados estatísticos de forma a enquadrar o tema. Corrijam-me se estiver errado, uma vez que não sou eu a especialista. Mas segundo a Direção-Geral de Saúde, cerca de 60% das mortes prematuras que ocorrem antes dos 70 anos são provocadas por doenças crónicas, contribuindo também como fatores de risco os comportamentos e estilos de vida não saudáveis, como o tabagismo, sedentarismo e maus hábitos alimentares. E é para falar de cada um destes tópicos que temos aqui 4 oradores. São eles Dr. Maurício Melim, Delegado de Saúde do Funchal, Coordenador do Gabinete de Apoio a Emergências em Saúde Pública, Médico Especialista em Saúde Pública e Professor Auxiliar da Universidade da Madeira, Dr. Hélder Lopes, Professor na Universidade da Madeira, onde desempenha vários cargos, investigador em vários projetos, autor e coautor de várias publicações e comunicações a nível nacional e internacional, Dr. Bruno Sousa, nutricionista no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, professor universitário, responsável pelas unidades curriculares Nutrição Comunitária e Nutrição na Infância e Adolescência, autor de diversas publicações científicas, por último, mas não menos importante, Dr. Nelson Carvalho, psicólogo clínico, diretor da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências, mais conhecida por UCAD. E é para fazer uma introdução ao tema que passo a palavra ao Dr. Maurício Melim, a quem pergunto o que são e quais são as principais doenças crónicas. Respondo já à sua pergunta. Em primeiro lugar, queria cumprimentar todos os presentes, agradecer à Direção Regional da Saúde, na pessoa da doutora Bruna, vice-presidente, o convite que me fez para participar nesta mesa redonda. E hoje, a doutora Bruna disse, já o tinha dito na sessão de abertura, que nós temos que enquadrar o tema
não é o Fernando Pessoa, o homem e a sua circunstância, mas enquadrar o tema na Semana Europeia de Saúde Pública. E aquilo que eu, enquanto especialista de saúde pública, não queria vir aqui falar das doenças crónicas não transmissíveis. E assim podia falar, e toda a gente sabe, das doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, doença oncológica, doenças musculoesqueléticas, doenças do foro mental, diabetes, a epidemia da diabetes, a epidemia da obesidade, Bruno. Não, isso não faz muito sentido nós falarmos de doenças. O que faz sentido nós falarmos de pessoas. Pessoas que têm doenças. E desde logo, na Semana Europeia de Saúde Pública, eu não quero perder tempo a falar de doenças. Eu quero falar de saúde. E há muito esta questão de falar daquilo que é positivo, que é ter saúde, falar de doença. Não, eu quero ser elegante, eu quero ser magro, eu não quero ser gordo. Quando eu digo não quero ser gordo, isto para o meu input cerebral é mau, para o meu subconsciente. Portanto, eu tenho que falar em saúde, ser saudável. E aquilo que nós vamos falar aqui, aquilo que eu trago para falar hoje, é falar em saúde. Isto logo passa por um aspecto muito importante. Os sistemas de saúde têm que ser centrados nas pessoas. Obviamente aqui, em qualquer mesa redonda, as pessoas todas falam um sistema de saúde centrado nas pessoas. Ok? Eu quero ver é factos. Nós, que andamos aqui há muito tempo, ficamos cansados de ideologias. Nós precisamos de pragmatismo. Quem está na operação, quem está no terreno, quem precisa de uma consulta, como é que tem... Ainda ontem dizia uma colaboradora que estava à espera de uma consulta há 4 anos. Nós sabemos que, efetivamente, quando as consultas chegam e as cirurgias chegam fora de tempo. Então, estamos a falar de doença ou estamos a falar de saúde? E é este aspecto que nós temos que perceber. Os cuidados de saúde têm que ser centrados nas pessoas. Não têm que ser centrados nas doenças. E, portanto, começa aqui logo a mudança do paradigma. E querem ver como, se nós continuarmos a fazer o que temos feito, vamos ter os mesmos resultados. Vamos ter o aumento das doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, as doenças crónicas não transmissíveis, e depois dizemos, as doenças crónicas matam. As doenças crónicas incapacitam. As doenças crónicas tiram qualidade de vida. Problema 2023, cada vez as pessoas mais novas, aos 40 anos, já têm doenças crónicas. Então, onde é que está a saúde? Onde é que está esta visão que nós queremos trazer aqui? Outro exemplo. Eu olho para o orçamento da saúde regional, nacional, europeu. O que é que o orçamento da saúde prioriza? Mais de 80% dos gastos são em cuidados que têm a ver com cuidados curativos, têm a ver com reabilitação, têm a ver com cuidados continuados. A outra fatia substantiva tem a ver com dispositivos médicos, tem a ver com medicamentos. E pergunto, no orçamento da saúde, quanto é que está para a prevenção? Uma fatia residual. Querem ter outros resultados, sem mudarem o paradigma. Querem continuar a ter uma visão hospitalocêntrica, tratada nas doenças e não nas pessoas? Reparem, promover saúde é atuar sobre os determinantes da saúde. E quando nós atuamos nas causas, é sempre muito mais económico do que nós depois termos que tratar, para além da questão do problema da ansiedade que as pessoas têm e problemas de saúde mental. Estar doente é um estatuto mais complicado. Então, reparem, atuar sobre os determinantes da saúde, se eu quiser, e a resposta é muito simples, eu quero prevenir e controlar as doenças crónicas não transmissíveis, eu tenho que aumentar o investimento em políticas de saúde pública. Ponto. Saúde pública é o processo social da mudança. E atuar nesses determinantes é dar condições sociais e económicas. Sem pão, sem uma boa alimentação, eu não vou ter saúde. Portanto, é nas condições de trabalho, nas condições de vida, nas condições ambientais, é a regulação industrial, é a agricultura, é a política fiscal. Porquê que eu hei de ter os alimentos mais saudáveis mais caros? Porquê que hei de ter indústrias a produzir frangos a €1,
Se eles trazem montes de problemas que é jusante e vou ter que pagá-los. Um grande problema foi dito aqui na sessão de abertura. E é isso que nós temos que mudar. E temos que mudar o quê? O paradigma. Não vale a pena continuar a fazer o mesmo, porque vamos ter os mesmos resultados. Ponto. E, portanto, o que é que temos que fazer? E o que temos de perceber é que a saúde tem que estar em todas as políticas. Foi dito aqui. E o que é estar em todas as políticas? É muito simples. É quando eu faço um plano urbanístico para esta cidade, eu tenho que ter a saúde. Quando eu defino uma política de regulação alimentar, eu tenho que ter a saúde a dizer vantagens e inconvenientes. Não é fazer as coisas sem planeamentos. É aquilo que eu sempre digo aos meus alunos. Quem não tem objetivos, qualquer caminho serve e não sabemos para onde vamos. Porque aqui, na mesa redonda, é fácil falar. Porque aqui, ainda eu via no outro dia, há estudos pilotos, há isto, há aquilo. Eu pergunto, as pessoas perguntam, as pessoas querem saber resultados. Deixemos-nos de teorias. As pessoas querem ter qualidade de vida. As pessoas precisam de ter emprego, as pessoas precisam de ter habitação, as pessoas precisam de ter uma coisa fundamental, que é espaços de lazer. Temos aqui o professor Ela que vai falar disto. Aquilo que esta mesa representa é tão somente uma outra área que nós podemos ter de diminuir as doenças crónicas e as doenças não transmissíveis, que é uma das grandes perspectivas e dos vetores é atuar sobre a promoção da saúde, atuar nos determinantes da saúde, os determinantes socioeconómicos, ambientais, etc. Só que esses determinantes estão fora da atuação do sistema de saúde. Ok? A outra forma que nós temos para diminuir as doenças crónicas é atuar na prevenção de risco. Portanto, prevenção da saúde é atuar no fator de risco da doença específica. E esses fatores de risco, a alimentação, o desporto físico, o álcool, o tabaco e as outras substâncias são fatores de risco que são modificáveis. E é isso que nós vamos ouvir dos preletores. Como é que se modificam esses fatores de risco? Mas não, eu não estou a falar na prevenção da doença. Eu estou a falar numa outra coisa. Semana Europeia da Saúde. Vamos falar de saúde, não vamos falar de doença. E falar de saúde é criar condições para manter uma boa qualidade de saúde. Manter uma boa qualidade de saúde é promover saúde. E esse é o aspecto que aqui nos deve trazer, é como é que antes de eu identificar qualquer coisa, como é que eu consigo manter a saúde. E só para terminar, uma resposta clássica de um especialista, de um médico, seria, e teoricamente ficaria muito bem se eu dissesse, e se a resposta fosse, olha, a prevenção e o controle das doenças crónicas é muito fácil. Nós temos que atuar ao nível da incidência da doença, que é o aparecimento de novos casos, e temos que atuar ao nível da prevalência, que são os casos existentes. Como é que nós fazemos isso? Olha, é muito simples. Em relação à prevalência, que são os casos existentes, a gente tem que tratar bem. Em relação à incidência, que é o aparecimento dos novos casos, temos que fazer rastreios. Sim, fazíamos rastreios de base populacional, identificávamos as doenças antes do horizonte clínico, antes das pessoas terem sinais e sintomas, etc, etc. E, portanto, havia uma série de aspectos que nós podíamos atuar, eventualmente. Mas não é isso, obviamente, que traz aqui. Na Semana Europeia, nós teríamos que criar as condições para que as pessoas possam manter a sua saúde. Ok? Muito obrigada. O Dr. Maurício tocou aqui numa palavra-chave, que é a prevenção. Sabemos que a prevenção está ligada ao exercício físico. Qual é a relação entre a atividade física, saúde e mortalidade, Dr. Helder? Muito obrigado pela questão. Começo por cumprimentar todos os presentes, porque é com a vossa presença é que esta partilha que vamos fazer tem algum significado. Cumprimento os colegas de mesa, diria mais colegas de cadeira, não é? Porque a mesa está ali mais à frente, e cumprimento também e agradeço à direção, ao Centro Regional de Saúde, o convite para aqui estar. Em relação a esta problemática, eu diria que a informação todos temos. Todos sabemos que há evidências científicas que a atividade física melhora determinados índices de saúde. Todos nós sabemos que o sedentarismo tem efeitos nefastos. O problema é que nós, ao sabermos isto, depois utilizamos uma pedagogia do medo.
Por exemplo, utilizar a pedagogia do medo com os jovens, não quer dizer que deste lado não estejam todos jovens, mas ali estão mais jovens. Já ia cometendo uma gafe, já ia dizer, os jovens daquele lado, já isto ia começar mal. Mas dizer aos jovens que têm que fazer atividade física, que têm que comer bem, isso para eles não tem significado. Eles são eternos, na cabeça deles, eles são eternos. Não querem saber, não estão a ver mais tarde. Mesmo a maior parte de nós, agora já me estou a pôr ao pé dos jovens também, portanto, também, só quando apanhamos um susto, quando temos um susto, ou de alguém que conhecemos, é que modificamos. Portanto, não é o problema de informação, é preciso mudar o paradigma, a informação é muito importante, temos que estar informados, temos é que criar condições. E, portanto, a relação com a mortalidade, toda a gente sabe, se não fazemos as coisas equilibradas, aqui ninguém pode dizer, e há recomendações da Organização Mundial de Saúde sobre o tempo de atividade física, etc, etc, mas são recomendações, são importantes para termos um referencial, mas cada um de nós é que tem que arranjar o seu equilíbrio, não é? E, portanto, criar oportunidades para ter esses equilíbrios. Agora, como se diz, temos que ter vários empregos, temos que trabalhar a noite inteira, temos conflitos. E, portanto, também me pediram para vir aqui a falar aqui de um projeto, que julgo que é depois, em que tentamos dar soluções, não é só estudar. Porque aquilo que nós vemos é que, das revisões de literatura que se fizemos a nível mundial, aqueles projetos para incluir a família, os jovens da atividade física, só resultam enquanto estão a ser implementados, quando estão a ser estudados. Quando acaba o estudo, normalmente as coisas morrem, não é? E, portanto, há aqui qualquer coisa que nós, que somos formadores de pessoas, nós pais, não é? Que há qualquer coisa que está a falhar. Nós aderimos às coisas, aderimos às campanhas, vimos aqui esta semana, vamos estes dias, vamos ao dia do pai, ao dia da mãe à escola, ao dia da alimentação saudável, ao dia da atividade física, mas depois, no dia-a-dia, há qualquer coisa que está aqui a falhar. E, portanto, evidentemente, a segunda pergunta, há uma grande relação entre o sedentarismo, a falta de atividade física e outros tipos que já que o Dr. Mário Samorim, em termos portanto, gerais, já aqui falou, com a mortalidade. E mais do que a mortalidade, mais do que a morte, é um pouco chato, não é? Mas muitos casos é a fraca condição de vida que depois temos a qualidade de vida também que temos, não é? Portanto, não estou a dizer que é preferível alguém portanto, morrer ou estar acamado, não é isso, mas em termos sociais, em termos das relações que existem, não podemos pensar só em dados de mortalidade. Atividade física e atividade esportiva são coisas diferentes. Eu não conheço estudos que digam que o desporto de alta competição faz bem, não é? Portanto, ainda não existem esses indicadores. Mas desporto e atividade física com intensidade moderada a vigorosa, em determinadas idades, incluindo, está ali o meu colega que é especialista desta área, trabalho de força com idosos, é fundamental. E, portanto, é equilíbrio. E o que pode ser bom para uma pessoa não é bom para outra, mas isto é preciso haver acompanhamento. Mas deixarei depois para o projeto e a seguir, que certamente me irá, e passo a palavra a quem entender. Muito obrigada. Dr. Bruno, a alimentação é um dos principais determinantes da saúde e é desde muito cedo que devemos adotar hábitos saudáveis. Desde quando? Bem, bom dia a todos. Agradecer uma vez mais o convite, não vou perder muito tempo com isto, com esta formalidade, agradecer. Mas eu queria aqui reforçar aquilo que o Dr. Maurício disse, que eu acho que é fundamental. Nós temos efetivamente que mudar o paradigma nos tempos atuais e agir cada vez mais cedo. Os dados nós temos, nós já conhecemos, existem dados concretos, ainda estes dias. Houve um estudo, eu vou aqui focar na obesidade, até porque, quando nós falamos das outras doenças crónicas, estão muitas delas associadas à obesidade. Quando nós temos obesidade, o risco de termos diabetes, hipertensão, etc., é superior. E a questão é que nós temos que olhar para estes dados e atuar rapidamente. E temos dados recentes, eu trago-vos aqui, dados que saíram estes dias da Federação Europeia da Obesidade, em que diz quais são as estimativas que nós temos para os próximos anos. Não é? Não só em valores da obesidade, não só em valores da obesidade, mas os custos inerentes à obesidade. Saiu também, ainda no mês passado, um estudo feito, foi no norte de Portugal, mas em que, quando se comparou doentes obesos e que não têm obesidade, os custos nos cuidados de saúde, em que duplicou as idas ao médico de família, duplicou o tratamento, a medicação que eles fazem, duplicou as faltas ao trabalho.
Isto nós temos que pensar e temos que agir rapidamente e prevenir cedo. E os custos também, as previsões em termos de custos económicos para todos nós, não é? Para o erário público, também são muito, muito elevadas. E, portanto, isto faz-nos refletir e que nós temos que, efetivamente, mudar de paradigma e agir, porque os dados estão, nós sabemos, e cada vez mais vão surgindo dados que reforçam esta situação. Especificamente à sua questão, quando é que devemos de intervir? Uma vez mais, apostar na prevenção e também os dados, a ciência diz-nos tudo, que nós temos que prevenir na fase já pré-conceição. A origem fetal das doenças crónicas no adulto já era postulada nos anos 80 por Barker e que vem sempre reforçar nos tempos atuais, nós sabemos isto, em que aquilo que a mãe come ao longo da gravidez, aquilo que alimenta-se, quer seja por excesso, quer seja por déficit, vai já ter os seus efeitos na idade adulta. Inclusive, a obesidade paterna também tem os seus efeitos na idade adulta. Portanto, está demonstrado. Onde é que nós devemos começar? Nesta fase já anterior. Pré-conceição, gravidez, e é aqui que nós temos que começar já a trabalhar. E, por outro lado, também, e que deve ser feito já desde tenra idade, não é? Desde o primeiro ano de vida, os primeiros anos da criança é fundamental. E isto porquê? Porque eu sou um grande defensor disto e que nós temos que começar já, até porque há uma grande dificuldade nisto, que é, nesta questão da saúde, que é isto não se vê resultados a curto prazo. E é verdade. Mas temos que tomar estas medidas já a pensar no médio, longo prazo. E se nós começarmos a investir hoje, quer seja nestes tempos, cedo, desde a pré-conceição, conceição, primeiro ano de vida, eu estou certo, daqui a uns anos, demora tempo, mas daqui a uns anos nós vamos trazer os frutos deste trabalho. E este trabalho deverá ser feito, apostado, e aqui no que me diz respeito à alimentação, na questão alimentar, na questão da educação alimentar, e eu vou pedir aqui a ajuda, se me permitem, destes nossos alunos aqui. Vou dar aqui um envelope a 3 pessoas. Podes ficar. E então, eu perguntava aqui, quando nós falamos, por exemplo, no primeiro ano de vida, se nós começarmos a introduzir o açúcar no primeiro ano de vida, se nós começarmos a introduzir o sal no primeiro ano de vida, o que é que vai acontecer a estas crianças no futuro? Será que vão deixar de consumir coisas doces? Será que vão deixar de comer coisas salgadas? Então, onde é que nós devemos de começar a intervir para prevenir estas doenças crónicas que nós falamos? Está bem? E depois lembrar-vos uma coisa, e aqui eu vou pedir para vocês abrirem os vossos envelopes, está bem? Como é que nós educamos? Temos que apostar na educação. Eu vou pedir para mostrar as frases que estão aí. E então, como é que nós educamos? E vamos pensar nas nossas crianças. A criança consome a comida salgada porquê? Quem é que dá esta comida salgada? Os pais. Está bem? Aquilo que os pais fazem é exemplo ou não? Muito bem. Então, em primeiro lugar, a criança a observação é essencial. Vai ver, se o pai e a mãe faz, se os adultos fazem, o que é? Vai fazer. Está bem? Depois, a experiência que eu tenho, não é? As experiências que eu tenho que são fundamentais. Está bem? Se eu tenho uma boa experiência, se eu vou experimentar esses alimentos, às vezes é muito mais difícil ter, e se eu tenho boas experiências, eu vou querer replicar. Está bem? E depois a questão da educação. Está bem? Que é fundamental. E eu trago-vos aqui, talvez mais fácil nós percebermos, e a importância de nós trabalharmos desde cedo, e eu venho falar aqui da educação e o papel da família. Está bem? Então nós vemos esta imagem aqui, e o que é que nós vemos? Se nós damos bons exemplos, se nós trabalharmos na família, que é o elemento crucial. É o elemento crucial para nós começarmos a prevenir estas doenças. Não é? Desde tenra idade, e nós começarmos a dar o exemplo, obrigado, a darmos o exemplo nesta observação, nesta experiência e nesta educação. E, por outro lado, não esquecermos os fatores ambientais. Porque ainda há pouco o professor Helder estava-me a dizer, nas escolas não é, secundárias, mas isto começa desde cedo. Se eu tenho disponível, o que é que eu vou fazer? Vou comer aquele alimento que tenho disponível. Se eu não tenho disponível, isso não acontece. E, portanto, nós temos que trabalhar, cada vez mais
uma vez mais, as famílias, que é aqui que tudo começa. Para quê? Primeiro, eu disponibilizar aquilo que eu quero que as crianças comam. E isto porquê? Acham que a criança nasce, tem uma capacidade inata de saber escolher os alimentos em função do seu valor nutritivo? Não. Portanto, temos que ser nós a educar. E, portanto, se nós queremos começar a prevenir tudo isto, temos que começar desde cedo, nestas idades, portanto, mais cedo, portanto, ao longo da gravidez, conforme disse há pouco, mas cedo nestas idades, primeiro ano de vida, segundo ano de vida, e aí é crucial. Está bem? Daí a importância de nós, não me vou querer alongar, ainda temos muito para falar, mas que temos que dar estes exemplos, temos que apostar nestas fases, e depois outro aspecto, demora tempo, é verdade. Mas temos que começar a fazer isto e apostar cada vez mais na prevenção, senão estes números continuam sempre a subir e os números vão demonstrando tudo isso. Está demonstrado aquilo que nós temos de fazer, temos é que agir. Muito obrigada. Dr. Nelson, não há como falar de prevenção sem falar de álcool e tabaco, correto? Não sei. Bem, bom dia a todos. Obrigado pela pergunta, obrigado pelo convite. Como é que lhe explicar isto? Portanto, a prevenção, como foi dito, é a educação. Claro que, infelizmente, nós temos uma cultura muito enraizada do álcool. Já o Salazar dizia, não se mexe no álcool, dá trabalho a 1 milhão de portugueses. E temos aqui uma questão importante que é, para prevenir, nós não podemos só trabalhar nas famílias, temos aqui, como o Dr. Maurício disse, a sociedade, a comunidade. E quer no álcool, quer no tabaco, temos indústrias altamente poderosas. Vou-lhe dar um exemplo. Nos Estados Unidos, anualmente, a indústria do tabaco investe 9 bilhões de dólares, o que dá à volta de quase 1 milhão por hora a investir na publicidade do tabaco. Junte-lhe mais 28 milhões e meio no lobby. A União Europeia tem mais de 200 gabinetes de lobby do álcool em Bruxelas. Portanto, é que temos aqui um grande dilema, um grande conflito que é a saúde e a economia. E quem ganha sempre é a economia. Porque depois criou-se aquela ideia peregrina que o Estado ganha dinheiro com o álcool e o tabaco. E por isso é que já querem legalizar a cannabis. Quem ganha dinheiro é a indústria. E rapidamente um estudo foi feito em 2006 prova isto. O Estado ganha com o imposto do tabaco 1,4 mil milhões. Mas nesse ano pagou só diretamente com os custos dos doentes 1,9 mil milhões. Falta as baixas médicas, que nós pagamos, a produtividade que essas pessoas não foram, temos de pagar, os fumadores passivos e a participação das famílias nos tratamentos. E é isso que me preocupa, que nós que trabalhamos na prevenção temos uma grande dificuldade devido ao poder da indústria. E muitas vezes os políticos vão atrás desse poder, porque nós sabemos que quer a indústria tabaqueira, quer a indústria do álcool, muitas vezes patrocinam campanhas eleitorais. Isto não é novidade nenhuma. Eu posso-vos dar um exemplo. Eu, em 2013, fui a uma reunião do Conselho Nacional dos Problemas Ligados ao Álcool e, na altura, disseram-nos, a partir de 2013, que vai ser proibida a venda a menores de 18 anos. Saímos da reunião, passado um mês recebemos uma versão nova em que dizia que o vinho e a cerveja já podia ser bebido entre os 16 e os 18. Porquê? Porque a indústria do vinho e da cerveja mexeram-se. E temos que contar com isto, é preciso trabalharmos isto, mas não é fácil. Em relação também, apesar disto tudo, as notícias são boas para nós, porque os estudos têm demonstrado também, em relação ao tabaco, a madeira, e mesmo no álcool, tem a prevalência mais baixa do país, quer ao longo da vida, quer no último ano, quer nos últimos meses. E mesmo a nível nacional, o tabaco tem sido a substância psicoativa que tem baixado mais, porque também tem havido aqui uma política de repressão. Porque a repressão é prevenção. As pessoas não podem ver a repressão só como algo mau. Porque qual é o problema aqui? Quanto mais acesso eu tenho à droga, mais eu vou consumi-la. Quanto mais tascas eu tiver na madeira, mais probabilidade tenho de pessoas a consumir. Por exemplo, basta se eu subir o preço do tabaco, se eu subir o preço do álcool, vai haver mais restrições. E esta prevenção ambiental é, sem dúvida, fundamental. E é isso também temos trabalhado. Em relação às famílias, de facto, para nós, é o berço da prevenção. No entanto, não é fácil. Não é fácil porque as pessoas, muitas vezes, porque o paradigma lá está em Portugal é curar, é tratar, só que as pessoas esquecem-se uma coisa. Por cada dólar que eu invisto na prevenção, eu poupo 10 no tratamento, ao nível das toxicodependências.
quando não se esqueçam que o álcool e o tabaco também. Depois também há aqui a questão da modelagem, como o Bruno falou. É evidente que se eu tenho uma cultura em casa de se eu bebo, se eu fumo, a probabilidade do meu filho fazer igual é muito maior. Agora, nós pais temos o dever também de educar as crianças desde a tenra idade, sem medo de responsabilizá-las, porque aqui há um facilitismo dos jovens. Há um facilitismo das crianças. As crianças precisam de saber, de ser tolerantes à frustração, saber lidar com o insucesso. As pessoas querem ganhar a qualquer preço. E isso é preocupante. E se nós não investirmos nestes modelos, é muito mais difícil. Hoje em dia um jovem tem uma negativa, parece que é o fim do mundo, vai para o psicólogo, vai para o psiquiatra, é capaz de levar uma benzodiazepina, ai meu Deus, que ele vai ficar traumatizado. Isto a mim choca-me. Que andamos a pastelhar, desculpa a expressão, as pessoas, literalmente, e para não falar de hiperatividade, se vou por aí, então nunca mais acaba. A Ritalina por aí que me do céu. Portanto, e temos que pensar nisto, temos que educar. Caso contrário, é difícil. Os miúdos muitas vezes não sabem os seus limites. Ainda há dias tivemos uma situação de um menino de 13 anos que trancou-se dentro de um quarto, que queria continuar a jogar, e os pais tinham medo de arrombar a porta porque ele podia ficar traumatizado, podia-se matar. E é neste paradigma que andamos a viver, e as famílias muitas vezes vivem nisto. E os pais muitas vezes perdem a sua autoridade. E claro que pode-me dizer, mas o álcool e o tabaco onde é que estão? Estão aqui também. Porque basta sair à noite. Depois também tem esta questão engraçada. Os pais, por exemplo, como é que é possível uma criança de 13 anos andar na noite? E além de andar na noite, consumir álcool, fumar, como é que isto é possível? Dizer é culpa do governo. Não, a principal responsabilidade, em primeira mão, é minha, pai. Eu não posso exigir ao governo que cuide do meu filho. Pois também temos umas leis que têm piada, por exemplo, é proibido, as pessoas querem restringir o acesso ao consumo de tabaco dos jovens. Não sei se sabem, mas é proibida a venda a menores de tabaco, mas não é proibido o consumo. Que é uma coisa que me faz confusão. Então, para que é que se evita que os miúdos tenham acesso ao tabaco? É para proibir ou não é para proibir? É que eu posso comprar um maço de tabaco e dar a um menor. O álcool também é uma lei que vale o que vale, também exige um flagrante delito. Por isso é que eu digo, estes quadros legislativos também têm que ser mais compostos, têm que ser alterados, para também compensar, no fundo, complementar a prevenção que temos feito nos vários contextos que temos intervido. Porque só assim é que se pode educar e ter ainda melhores resultados nesta matéria. Muito obrigada. Antes de passar para mais uma ronda de questões, quero saber se alguém da plateia tem alguma questão para colocar aqui aos oradores. Então, para o fim, ok. Então vamos lá, Dr. Maurício. Na prevenção e controle das doenças crónicas, é importante a autorresponsabilização do indivíduo e da família na ajuda? Pois a resposta é sim. Agora, nós temos é que criar condições para que o indivíduo, a família, desenvolvam as competências próprias. E falamos, e de facto é um lugar comum, esta questão da educação. Tudo começa pela educação, sem dúvida nenhuma. Mas, para nós educarmos, há um conjunto de premissas que têm que estar perfeitamente consolidadas. Nós não conseguimos educar se não soubermos. E nós, para sabermos, temos que ter acesso à informação. Temos que ter recursos. E o grande problema é que nós nunca podemos situar as coisas a partir apenas de nós. Temos que ser capazes de ver o todo. Era aquilo que eu dizia. Sem estar satisfeitas um conjunto de condições, de regras, lá está, uma política, que a pessoa possa viver com dignidade. Se a pessoa está preocupada com a sua sobrevivência, há muitos aspectos que não consegue ter em linha de conta e não consegue dar uma resposta cabal. Nesta questão por exemplo, voltando à questão das doenças crónicas, a tal responsabilidade da pessoa. Se a pessoa não encontra uma resposta, a pessoa vai procurá-la. Vamos lá ver. Nós temos as pessoas, as doenças agudas. O nosso sistema, por exemplo, o nosso sistema de saúde, não é aqui o europeu, nacional. O nosso sistema vai respondendo de alguma forma à doença aguda.
E a doença aguda e o doente agudo é um doente que é um receptor passivo, não acrescenta nada. Tem a ver com a questão que me colocava. Isto significa o quê? 40% mais das pessoas que procuram um serviço de urgência não necessitam do serviço de urgência. Portanto, a pessoa não está capacitada, a pessoa não conhece, a pessoa não tem informação, a pessoa não tem educação. O que é preciso? Nós, que temos uma visão de cima, temos que contribuir para aquilo que se tem falado há muitos anos, que é dar poder às pessoas, que é uma designação que em português não é muito feliz, empoderamento. Mas é efetivamente isso que é preciso dar às pessoas, é preciso capacitar as pessoas. O doente crónico tem que ser também capacitado. O doente crónico é aquele que mais consome dos serviços de saúde. E o serviço de saúde não está organizado para os doentes crónicos. Então, o doente crónico, ao invés de um doente agudo, que é um consumidor, que vai lá e retira, e não resolve o problema senão naquele momento, o doente crónico tem que ser um parceiro. Tem que ser um parceiro em que nós temos que garantir eficiência e que temos que garantir qualidade. Como é que nós garantimos isto? É dando poder às pessoas, dando conhecimento. As pessoas têm que ser o motor para mudar as políticas. Nas políticas de saúde pública. Estamos a passar para a prevenção, já estamos a falar de fatores de risco, obviamente, mas antes de prevenir o fator de risco, antes de haver o consumo do sal, do hidrato de carbono, da gordura, do álcool, do tabaco, do sedentarismo, eu tenho que dar condições educacionais, poder às pessoas para elas não terem necessidade de ficarem, de facto, sedentárias, não fazerem exercício e consumirem o álcool. Muitas das vezes, a única forma que as pessoas têm de ter alguma vida, alguma qualidade de vida e organizar a sua personalidade é encontrando um aditivo para que possam viver num local que é inóspito, na habitação, o fornecimento de água, o emprego, os problemas. Existem bolhas sociais muito grandes que é preciso resolver. Sem se resolver isso, nós não andamos para a frente. E a resposta é dando poder às pessoas, dando conhecimento, semanas de saúde pública, o nosso trabalho no dia-a-dia, porque, e a propósito disto, as pessoas que aqui estão e que ali estão, nós temos, felizmente, excelentes profissionais que têm conhecimento, que estão capacitados e que, acima de tudo, têm uma coisa, e nós vimos agora com a pandemia, são competentes e têm entusiasmo. Então, se nós temos profissionais que estão motivados, que são competentes, temos recursos humanos que são aqueles que temos recursos financeiros que são os que temos. Com isto tudo não é possível fazer melhor? E aí entra o papel do líder. O líder é aquele que inspira, aquele que vai à frente, aquele que acredita. Aquele que está junto com a equipa e que leva a dizer, eu ainda não estou satisfeito, eu quero mais e consigo mais. E, portanto, de alguma forma era isso que eu gostaria de dizer, que é preciso capacitar as pessoas, e se as pessoas não dão um passo mais à frente, é que, de facto, há muita gente a puxar para trás. Eu tenho aqui uma estatística, confirme se está correta. Há quem diga que cerca de 80% das doenças crónicas poderiam ser prevenidas com uma maior aposta na literacia em saúde. Isto corresponde? Pois, isso é um estudo. Obviamente que uma das áreas é a área da investigação. Eu tenho que aceitar, não tenho nada para argumentar ao contrário. Agora, eu não tenho dúvida que criando as condições sociais, as condições económicas, mudando a política fiscal, mudando a regulação industrial que se falou aqui, obviamente que hoje há necessidade, temos tanta gente para dar de comer, temos que industrializar a produção, industrializamos a produção, eu até posso comer couves, e essas couves até em vez de serem saudáveis, não são saudáveis. Portanto, mas há questões que começam muito antes daquilo que eu vou pôr na mesa. E aquilo que eu vou pôr na mesa, o que é mais saudável, é o mais caro, e eu não tenho dinheiro para comprar. Portanto, esta é que tem que ser, na minha perspectiva, a mudança que tem que ser feita, e que já está a acontecer em muitos sítios, e que tem que acontecer cada vez mais. É mudar o paradigma, porque continuando nesta linha, vamos ter os mesmos resultados. Se nós não mudarmos nada, os resultados são sempre os mesmos.
Portanto, a questão passa muito por isto, por falar saúde, promover saúde, como é que se promove saúde, discutir como é que se vão alimentar mais pessoas sem ter que trazer comida da Nova Zelândia para aqui. Aquela questão de nós durante todo o ano termos fruta, que é de uma estação. Isto tem preços que nós temos que pagar e vamos pagá-los. E, portanto, é isto que é preciso alertar, dar o tal empoderamento às pessoas, para as pessoas serem capazes de decidir em consciência. Isto é tão simples como isto. Deixem-me só ir com isto termino. E isto, no fundo, é uma questão simples. Nós queremos fazer uma casa. Ok. Nós vamos escolher um terreno. Se eu escolher um terreno bem localizado, que seja solarengo, que tenha, não seja um terreno pantanoso em que tenha que fazer alicerces profundos, eu compro o terreno barato ou compro o terreno caro. Se eu comprar o terreno barato, tenho que gastar na estrutura. Depois, na estrutura, tenho que pensar o que é que vou pôr dentro, a canalização, não sei o quê. O que se faz na saúde é que nós estamos mais preocupados nos acabamentos. É nas cortinas e atrás da cortina está a umidade na parede. Porque se poupou no terreno, poupou-se na estrutura, poupou-se no que está... Portanto, e aqui não é o que se vê, é o que está no fundo destas questões. E, portanto, em saúde é assim, o que for facilitismo vai dar asneira. O doutor Nelson estava a dizer, e é claro. Portanto, se nós vamos facilitando no processo, mas claro... É preciso perceber, é preciso escolher o terreno, é preciso ter um projeto, é preciso acompanhar a obra, é preciso avaliar os custos, é preciso saber se temos dinheiro para construir a casa. Portanto, são todos aspectos de planeamento que nós muitas vezes gostamos pouco e muitas vezes ficamos encantados por aquilo que vemos e aquilo que vemos não é o que de facto corresponde àquilo que está por trás. Prendas muito bonitas, muito bem embrulhadas e o conteúdo qual é? Portanto, e em saúde é assim. Não vale a pena aligeirar, porque à frente vamos pagar. Dr. Helder, há pouco já fez referência a um projeto do qual a Universidade da Madeira é parceira, mas não especificou. Peço-lhe agora que indique que projeto é esse. Com certeza. Antes, se me permitir, um pequeno parênteses. O meu telefone já me estava aqui a apitar. Porquê? Porque estamos há muito tempo sentados. E eu estava-me a lembrar daquele episódio do gato fedorento que dizia falam, mas não os vejo fazer nada. Não é? Portanto, peço às pessoas que se levantem agora um bocadinho. Olhem para todos na sala para ver se está muita gente, se está pouca gente, se está alguém conhecido. Estavas aí atrás, já não tinha visto. Depois podemos levantar os pés ou não, aí os jovens podem... Não, isto foi só para esticar. Podem-se espreguiçar, não é sinal de má educação, não é? Bom, mas continuando, porque senão sou expulso. Portanto, foi nesta lógica, portanto, atenção, isto pode ser tudo monitorizado e há programas do que é que podem fazer aí sentados, não é? Desde os pés, eu, por exemplo, tenho meias elásticas e tenho que estar sempre a mexer, no meio de júris de doutoramento já me tenho levantado e fica tudo a olhar para mim, mas temos que mudar o paradigma, quer dizer, eu estou ali 3 horas e meia, quer dizer, massacre para aquela pessoa que está ali à frente, e portanto, mas para quem tal. Então o nosso projeto parte deste pressuposto. O que é que nós, em vez de ser só falar, o que é que se pode fazer? Portanto, em termos, é um projeto europeu, portanto, financiado pelo Erasmus+, está centralizado, portanto, a entidade-mãe em Lisboa, na Universidade de Lisboa, Faculdade de Medicina Humana, e na região, a Universidade da Madeira, o responsável pelo projeto é o meu colega Elvio Rube Gouveia, mas está num congresso na Holanda, não pode estar aqui, portanto, deu folga aqui à nossa anfitriã, mas, portanto, nós somos várias pessoas. E este projeto parte do princípio. Sabemos que a atividade física faz bem. Sabemos que o sedentarismo faz mal. Sabemos nós e sabem as pessoas. Bom, mas então, o que é que se pode fazer? O que é que cada um pode fazer por si? Ou seja, falámos, e eu subscrevo tudo o que falámos, nas políticas públicas. Então, pensemos no segundo exemplo. Imaginemos que os governantes são todos maus. Tomam más decisões. Os autárquicos tomam más decisões. Não temos espaços nos nossos sítios, trabalhamos muito... Há formas para tentar modificar isso. Mas então, mesmo com um quadro em que é toda a gente má e que está tudo contra nós, naquela música do Revoso Salvoeiro, o mundo unido para me tramar, não é? O que é que eu posso fazer por mim próprio? O que é que eu posso fazer pela minha família? Ou o que é que eu posso fazer no meu emprego? O que é que eu posso fazer na minha escola? Então, neste pressuposto, certo, vamos atividade física em família.
Como é que nós conseguimos, não é? Em família, quer dizer, os jovens, crianças, jovens, com os pais, com os avós ou com os tios, porque depois isto é tudo muito fácil com os pais, mas os pais muitas vezes só veem os filhos em certos sítios quando eles já estão deitados. Não é? Portanto, por isso é que dizemos família, família mais alargada. Não é? Com os jovens. O que é que se pode fazer? Bom, mas pode-se fazer aonde? Não há espaços, nada. Escolas. As escolas têm instalações desportivas. Muitas vezes ficam abandonadas fins de semana, fins de tarde. Então, como é que se pode fazer atividade física em família utilizando as instalações da escola? Então, é um estudo que é feito, um estudo piloto, com intervenção em Portugal, Espanha, República Checa, Polónia e, portanto, Letónia, para ver diferentes realidades, diferentes tipos de contexto. Então, está-se a implementar está com as escolas do primeiro ciclo. Também é mais fácil começar por estas escolas, porque ali os nossos amigos, a maior parte deles não quer os pais lá nas atividades deles, não quer os pais quando vão numa visita de estudo, senão já não podem dar o beijinho ao pequeno, ou à pequena, e portanto, aquelas coisas, portanto, querem ir sozinhos. Mas também é possível, e há experiências aqui na região em que os jovens fazem acampamentos o fim de semana inteiro e os pais vão só ao almoço, etc, etc. Não é? Mas, portanto, este projeto está a ser feito em todas as escolas, em várias escolas destes países que eu vos disse, e o intuito é não só passar a mensagem, mas fazer ali, mas o que é que depois podem fazer em casa? O que é que podem, jogos tradicionais, o que é que os avós podem aportar, jogos que de um ponto de vista tradicionais em cada país, e portanto, mas sabemos, dos estudos que foram feitos anteriormente de uma revisão sistemática da literatura a nível mundial, que isto é tudo muito bonito enquanto dura. Depois, normalmente, perde-se. Porquê? Porque isto depende muito das pessoas, depende muito se há um professor na escola que dinamiza, dos líderes, se há uma pessoa na escola que dinamiza, se os pais, portanto, queremos formar as pessoas, ajudar a formar as pessoas, para que isto basta um grupo de pais ter esta iniciativa. E depois nós temos sempre uma ideia que só tem sucesso se for toda a gente a fazer. É um erro. Podemos ter uma escola primária, do primeiro ciclo, com 200 ou 300 pessoas, se houver uma turma, se houver 20 miúdos com os respectivos familiares que façam a aderência, já é um sucesso. Nichos, ter diferentes tipos de nichos, não é preciso, muitas vezes, e os erros às vezes, mas isso o Dr. Maurício Melim e o Dr. são mais específicos do que eu, do Bruno, que tem a ver às vezes as políticas públicas que fazem porque querem generalizar logo sem ter testado verdadeiramente. Há coisas que é para generalizar, outras deixem nichos funcionar de formas diferentes. E, portanto, este é só um dos projetos portanto, que existe, e foi este que pediram para falar aqui, mas no conceito de família. E ver se conseguimos levar alguma coisa para casa. Discutir as coisas, mas é que, noutra perspectiva, e só para finalizar, é que temos sempre a perspectiva errada, que é, há alguém que nos diz o que temos que fazer. Então, se criarmos situações que os próprios pais, que os próprios miúdos podem propor jogos, podem propor sistemas de pontuação, podem eles organizar, utilizando as tecnologias não têm que ser um inimigo, não é? Para compartilhar, não é? Portanto, pode ser um aliado ou pode ser um inimigo. Não é? Às vezes pode ser preciso proibir, outro não. Por exemplo, nas minhas aulas, todos os alunos podem ter telemóveis e computadores. Porque eu digo sempre, se aquilo que eu estou a dizer convosco não tem interesse, estejam a fazer alguma coisa de interesse. Mandem mensagens para a família, vejam outras coisas do género, porque a culpa é minha. Então, eu é que tenho que fazer coisas que eles gostem. Não é? Portanto, não tenho medo disso. Não é? Aliás, e agora com a inteligência artificial, o outro dia pedi ao chat GPS que comparasse 2 artigos meus. E comparou melhor do que eu. Fiquei preocupado, eu disse, esta comparação está bem vista, ainda não tinha visto bem isto, não é? E, portanto, não temos medo das tecnologias. Este projeto, para finalizar, vamos ver quais são as conclusões, vamos ver conclusões de diferentes países e agora disponibilizar às pessoas. E temos que fazer isto derramar aonde? Derramar na formação dos professores, explicar-lhes a estes projetos, a estas questões, derramar junto dos diretores de escola, junto dos decisores políticos, junto dos responsáveis autárquicos, porque depois não há omeletes sem ovos. É preciso haver pessoas, e isto depois há medidas que depois são fáceis. Permitir que no horário do professor 4 ou 5 horas por semana seja afeta isto, e a pessoa faz e presta contas, que a instalação desportiva que está afeta logo os clubes a partir das 6, seja só a partir das 6h30, porque aqueles 45 minutos, aí sim depois entram. Mas se nós mostrarmos a necessidade
Se forem os pais, se formos nós a mostrar essa necessidade, estamos convictos que é possível criar alguns nichos que depois deem o gosto por fazer. Porque senão é a pedagogia do medo. As pessoas têm que fazer porque gostam, porque sentem prazer. Não é? E se fizerem dessa forma, outras coisas que temos que fazer, não gostamos, mas temos que fazer. Quer dizer, eu não gostava, mas tive que fazer quimioterapia. Pá, gostas, não gosto, mas tens que fazer. Pronto, mas isso é outro tipo de história. Antigamente diziam o óleo e o fígado de bacalhau, ainda estamos, que diziam que faziam muito bem, a malta, isto era, mas faz bem. A malta comia, quer dizer, com mais puxando orelhas, ou menos puxando orelhas, aquilo entrava tudo, não havia problemas. Bom, depois posso desenvolver mais, e se alguém quiser saber, quando tiverem as conclusões, certamente que as fazemos chegar também à Direção Regional de Saúde, né, e às autarquias, porque mesmo que estes projetos provem que as estratégias que seguimos não são as mais indicadas, pelo menos está-nos a dizer, desta forma talvez não consigam lá chegar, então temos que encontrar outras. É que estes processos de investigação não é só para provar aquilo que nós achamos bem. Muitas vezes achamos que teoricamente está bem e depois dizemos não, mas não funciona. As pessoas querem outras coisas. Isto estava muito bem feito, têm grandes ideias, mas na prática depois não funciona. E é assim que tem que dar com a ajuda de todos. E os pais têm aderido, tanto a vós também, os miúdos também, mas há aqui... Depois começa a haver uma certa saturação. A pessoa vai um dia, vai duas, mas e 2 dias, 3 dias por semana, prescindir do sábado, ou vai lá ao sábado. Tal mudança de paradigma que temos todos de fazer, e daquilo que o Dr. Bruno todos fala é que se come açúcar desde que não se lembra, não é? Ou sal, portanto é difícil mudar comportamentos, mas temos que tentar. A título de curiosidade, as conclusões estão previstas para quando? Ainda estamos a finalizar o processo. Para o fim do ano já começam a existir, para o fim do ano civil já temos indicadores mais claros, temos que comparar depois entre os diferentes países e depois vamos ver se cada um pode dar tanto seguimento. Isto normalmente, depois como é que se passa? A investigação em Portugal é um parente pobre. O que é que nós depois conseguimos fazer? A gente tem que ser pessoas para ir investigar. Tem que ser pessoas que estão a fazer o mestrado, ou que estão a fazer o doutoramento, não é? Ou pessoas que estão na escola, e nós integramos neste tipo de projetos, e isto é feito fora do horário letivo das pessoas. É tudo aqui uma pescadinha de rago na boca. Muitas vezes as universidades têm culpas, têm grandes ideias, grandes projetos megalómanos, não ouvem o que é mesmo preciso das pessoas. Nós tentamos ir ao encontro, disse bem, não é de encontro, é ao encontro das pessoas e ouvindo o que é que elas têm a dizer. Portanto, sugiro que se tiverem, que estamos aqui, as pessoas estamos na universidade ou coisa do género, que digam, opá, deviam estudar isto, deviam... E a gente normalmente pergunta sempre, e o que é que tu estás disponível para contribuir? Com o teu tempo, não sei o quê, mas estamos abertos em conjunto. Muitas vezes nós não temos tempo para falar uns com os outros, quase que não nos encontramos, estamos cheios de burocracia, olha, vamos lá sentar os 4 e ver o que é que podemos aqui fazer. Portanto, estas são as macro decisões que nós não controlamos, que nos afogam e que não nos deixam fazer aquilo que temos que fazer. Mas isso também, às vezes, é um bocadinho inércia, e portanto, inércia nossa, eu posso sempre fazer um bocadinho mais, já estou a ficar velho, melhor. Dr. Bruno, na Madeira, 32% das crianças entre os 6 e os 8 anos de idade têm excesso de peso, 14% são obesas. Como é que se explica esta estatística? Explica-se por aquilo que nós falamos há pouco, não é? Ainda há muito a fazer. E é claro que se nós temos disponível, que é isso que eu estou a dizer, por isso temos que mudar as políticas também a este nível. Se eu tenho disponível, se as crianças têm fácil acesso a esses alimentos, dificilmente nós conseguimos dificultar esta situação. E por outro lado, eu acho que nós temos que também mudar um bocadinho o paradigma na questão portanto, isto é, realça aqui o empoderamento que estávamos há pouco a falar, mas nós também temos que mudar, nos tempos atuais, a forma como nós vamos fazer este empoderamento das pessoas. Bem, isto tem que se pensar nos tempos atuais que nós vivemos. Ainda há pouco estava aqui a falar com o Nelson sobre as questões de como é que nós conseguimos passar esta mensagem para a nossa população. Antigamente, eu lembro-me, há uns anos atrás, nós conseguimos fazer sessões de educação alimentar, quer dizer, nós conseguimos encher uma sala facilmente, íamos às escolas facilmente, então no primeiro ciclo era fácil. Hoje em dia é completamente diferente. E, portanto, nós próprios também temos que refletir um bocadinho, acho que este espaço aqui também temos que fazer isso, que é refletir um bocadinho a mudança que também temos que fazer da forma como nós vamos abordar e como é que nós vamos educar.
E há aqui uma frase de Franklin que eu acho que se adequa muito bem aqui ao nível, não só na educação alimentar, outros níveis, que é: diz-me que eu esqueço, ensina-me que eu recordo, envolve-me que eu aprendo. Está bem? Portanto, nós temos que envolver. Está bem? Temos que envolver a forma como nós chegamos. Hoje em dia, será que os pais têm disponibilidade para andar a fazer reuniões ao final da tarde nas escolas, etc.? Não têm. Hoje em dia, nós temos outras formas de promover esta literacia alimentar. Não é? Mas, uma vez mais, desde que seja envolvido, nós conseguimos mudar. E, outra vez mais, isto envolve mudança de comportamentos, envolve o seu tempo e temos que fazer esse trabalho o mais rapidamente possível para conseguirmos estes resultados. Mas também temos que mudar a forma como nós vamos fomentar esta educação, a forma como nós queremos fomentar, acho que também temos que refletir um bocadinho. E, por outro lado, também envolver, por exemplo, aqui na área da educação, claro que eu falava aqui, a família é o elo principal, mas as escolas também nos podem dar aqui um contributo muito, muito positivo, a outros níveis também dar o contributo positivo, mas, uma vez mais, se não houver a base, o tal ambiente, e aqui as questões governamentais são fundamentais, o fácil acesso. Há pouco o Dr. Maurício estava a dizer, se eu quero que as crianças comam verdura, nós temos que ter fácil acesso e as famílias também têm que ter disponibilidade para conseguir dar isso às crianças. Se eu quero que os meus filhos sejam fisicamente ativos, eu também tenho que criar condições para que isso também aconteça, como, por exemplo, termos espaços suficientes públicos, por exemplo, para que se fomente isso. E, portanto, temos que refletir um pouco mais alargado a este nível para que, efetivamente, se consiga fazer este empoderamento e, desta forma, baixarmos esses dados, que ainda continuam a ser elevados, não têm subido muito, mas ainda continuam a ser elevados e que tem que se contrariar, porque se nós temos uma criança obesa, se nós temos uma criança com maus hábitos alimentares, isto depois vai se repetir ao longo da vida. Está bem? E, aliás, muitas destas doenças crónicas já começam em idades jovens, adolescentes, etc., que já que temos a diabetes tipo 2 em idades jovens, já temos a hipertensão em idades jovens e, portanto, temos que intervir. Para os pais aqui presentes, já agora, sabemos que é complicado fazer com que as crianças comam legumes. Tem algumas dicas para... Primeiro, dar o exemplo, não é? Eu vou buscar um bocadinho mais aquele exemplo que eu mostrava há pouco, não é? Não só as bebidas alcoólicas. Se eu quero que os meus filhos bebam água, eu tenho que beber água, não é? E, portanto, dar o exemplo acho que é fundamental. E nas experiências, não é? Se eu tiver experiências positivas, não é? Com as crianças, se eu fomentar que até a sopa é boa, não é? Mas por que não... Lembra-se há pouco que eu dizia, envolvê-los, não é? Se eu quero que o meu filho coma sopa, por que não colocá-los a fazer e ajudar a fazer a sopa? Está bem? Eles vão querer experimentar a sopa. Há pouco falávamos aqui na agricultura, que é importante, acho que o Dr. Maurício falava da agricultura. Se eu colocar os meus filhos a plantar uma sementinha de um tomateiro, que lá cresce, aqueles tomates cherry que eles gostam muito, mesmo que seja num vaso, ele vai lá deitar água e ele depois vai querer comer aquele tomatinho que foi ele que cuidou daquele tomate, não é? Portanto, uma vez mais, envolver. E, portanto, nós temos que começar por aqui, está bem? E, portanto, e até mesmo estas questões da agricultura e outros níveis, é fundamental e aí sim, de certeza que nós conseguimos mudar, dando o exemplo, mas também envolvendo os nossos filhos para que, efetivamente, eles comam. Não funciona, tens de comer, vais comer e é assim que tem que ser. Isto assim não funciona e às vezes traz resultados negativos. Aliás, encontro muitos adultos que tiveram traumas de infância relativamente à comida. Isto é, não conseguem consumir um determinado alimento porque obrigaram a comer quando eram mais jovens. Se for desta forma, mais facilmente nós conseguimos com que as crianças possam mudar. É apenas exemplos daquilo que podemos fazer. Muito obrigada. Dr. Nelson. A dependência do álcool e do tabaco está, de alguma forma, relacionada com as crenças associadas a essas substâncias? Também, mas antes eu queria falar um bocadinho da questão dos pais, que eu não sou assim tão otimista. Será que os pais querem realmente ter esse poder, Dr. Maurício, para decidir a literacia da saúde? Será que eles querem tomar essa decisão? Não será mais fácil estarem comodamente sentados à espera que a escola faça por eles?
que o Centro de Saúde faça por eles, que todos nós façamos por eles. É que digo isto por experiência, nós andamos no terreno e fazemos ações pela internet, ao sábado, ao domingo, com comer, sem comer, a todas as horas possíveis e impossíveis. E temos sempre poucos pais. Eu sei que eles estão cheios de trabalho, mas depois, quando estão aflitos, quando têm um caso na família, ligam-nos logo. Aquilo é rápido. Num instante o telefone toca, ai, que eu preciso da sua ajuda. E bem, sei que estamos a ser... O Dr. Google, sei que está por aí, e outras sítios, mas já antes do Dr. Google tínhamos muito esta mentalidade. Isto é uma questão cultural. E daí que eu acho que a esperança é aproveitar as escolas, através dos miúdos, das crianças e dos jovens, para mudar. Eu lembro-me que eu comecei a separar o lixo graças aos meus filhos. Que eu era terrível para fazer a separação de lixo. E graças a eles, quando eles nasceram, quando foram para o infantário, é que eu comecei a fazer isso. Portanto, temos que apostar por aí, sem dúvida, que é muito importante. Mas, desculpa, perdi-me com a sua pergunta. Se as doenças associadas ao tabaco ou ao álcool estão de alguma forma associadas ao consumo? Sem dúvida. Por isso é que tem uma frase que é: não há consumo seguro de tabaco e de álcool. Porque estamos a falar de drogas. E o problema é, se eu experimento uma substância e gosto, a probabilidade de eu continuar é grande. Por exemplo, veja a questão do álcool. O álcool está associado a tudo. O álcool, há pessoas que dizem que dá força, dá calor, sim, aquece. Por exemplo, quem trabalha na agricultura, muitas vezes logo de manhã é as sopas de cavalo cansado, é o quarto litro, é uma meia bola, é o café pingado para dar força. Tudo essas culturas que vão criando, claro que vai influenciar muito a questão das dependências. Por exemplo, o cigarro. Como é que começa o cigarro? 80% ou mais dos miúdos começam a experimentar o cigarro com os amigos. Depois há aquela cultura de que é fixe, é cool, está com o cigarro, uma sensação interessante. Por exemplo, ali há um estudo em que dizia dos três adolescentes, em cada 3 adolescentes que fumam, só um é que deixa de fumar, e dos outros 2 que ficam, um vem a morrer mais tarde por causa do tabaco. Porquê? Porque estamos a falar, por exemplo, a nicotina é das drogas mais aditivas que existem. Está quase ao nível da heroína. E as pessoas não têm muito esta ideia, porque é uma droga legal. Pergunta às pessoas que querem deixar de fumar quantas recaídas já tiveram e quão é difícil largar de fumar. E sem dúvida que estas crenças de que eu começo a fumar para me afirmar, para ser admitido no grupo, começo a beber também, eu saio à noite, tenho que beber um copo para me divertir, depois temos publicidades em que se associa o álcool à festa, à conquista do namoro. Eu digo sempre a brincar: Deus me livre, se uma rapariga viesse atrás de mim, bêbada ou drogada, era mau sinal. Eu já sofri por natureza, então se uma mulher vem atrás de mim completamente alcoolizada ou drogada para me engatar, eu ficava preocupado. Portanto, e estas questões de que estes mitos que se vai criando, por exemplo, quantas vezes já ouvimos dizer: eu tomei um copinho para falar com a rapariga porque eu não conseguia. Por exemplo, há uma crença que eu acho engraçada, que a nicotina acalma. Toda a gente sabe que a nicotina é um estimulante do sistema nervoso central, não acalma nada. O álcool não dá confiança, dá uma falsa sensação de confiança, que eu depois vou interiorizando. Por exemplo, cada dificuldade que eu tenho, vou bebendo para me acalmar, supostamente. Depois isso vai gerando uma regra, vai se instituindo, cada vez eu vou, porque como é uma droga, vai exigir tolerância do meu organismo, eu vou bebendo cada vez mais e por aí adiante. Depois também há aqui aquela ideia de que há o alcoólico social. Eu não conheço alcoólicos sociais, eu conheço alcoólicos. Eu não sei o que é um bebedor social. Conheço é um alcoólico. Portanto, há vários tipos de consumo, que é o batismo, que é a primeira vez, só se experimenta uma vez. Depois há o consumo ocasional, ao consumo mais a miúdo, digamos assim, habitual, até levar à dependência. Só que no meio disto tudo começa como? Na adolescência, geralmente, no meio de amigos, de falsas crenças, os tais fatores de risco, e sem dúvida de que isso pode potenciar ainda mais a dependência. Por isso é que não há um consumo seguro. Aliás, cada vez mais se vê que o álcool, a OMS durante anos tinha uma recomendação que era: eu podia beber, enquanto homem, 2 unidades de álcool por dia, ou seja, 10 gramas de cada vez, que equivale a uma uma cerveja de 20 centilitros, um copo de vinho, um cálice normal, digamos assim, não é de meio litro, e um whisky. Portanto, e a mulher atualmente a OMS diz que já não se pode beber, porque o álcool, de facto, tem demonstrado
um potencial gravíssimo para doenças crónicas, grave mesmo. O tabaco nem se fala, porque o tabaco é a droga que mata mais. Em Portugal morre todos os anos à volta de 13 mil pessoas, 13.500, se não me engano, à volta disso que morre todos os anos. E claro que todas estas crenças pesam muito, e daí temos que educar as nossas crianças e os nossos pais para não, por exemplo, estou-me a lembrar do álcool, não darem álcool aos miúdos. É muito típico na nossa terra, nas festas de aniversário, no Natal, bebe um licorzinho que isto é doce, isto é bom. Isto é uma asneira, isto é potenciar o consumo. E aquele copo de vinho à refeição? Está a falar de vinho sem álcool, não é? Vocês estão a rir, mas eu ano passado fui ao continente de São Martinho, tinha lá vinho sem álcool, depois fui ver, tinha 4%. Porque para ser vinho só tem que ter 8% de álcool. A legislação o que diz é, para ser considerado vinho tem que ter no mínimo 8% de álcool, senão não é vinho. Em relação ao copo de vinho, isto é como tudo, tem de haver bom senso. Eu às vezes bebo um copo de vinho à refeição, isto não quer dizer que sou um alcoólico. Agora temos de tomar cuidado, por exemplo, com os jovens, porque de facto somos modelos para eles, e temos de ter esse bom senso. E estou-me a lembrar que eu tenho amigos, já vos vêm-me dizer todos insuflados, de que o filho bebeu a sua primeira cerveja com ele. Como se o etanol daquela cerveja se estivesse imunizado, de repente desaparecesse, porque foi o pai que deu à criança, ou ao jovem. Isso é um erro, porque a partir do momento que eu, pai, estou a permitir que o meu filho consuma álcool, eu estou-lhe a passar um cheque em branco. A partir daí, qualquer pessoa que venha dizer, mas tu não podes beber, mas o meu pai deixa, o que é que tens a ver com isso? Mas quem és tu para te meteres na minha vida? Isto é um perigo, porque quanto mais tarde as pessoas contactarem com as substâncias, melhor vai ser o prognóstico à partida, porque à partida as pessoas mais velhas são mais sábias. Em média são. E por isso é que nós pais, devemos tomar muito cuidado e evitar essas crenças. E muitas vezes não ter vergonha, se eu tenho dúvidas, procurar ajuda. Desde logo no centro de saúde, numa de família, um assistente, no nosso serviço também podem fazer isso, nas escolas. Não tenham medo, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas, mas querem ser os pais modernos e querem ir atrás das modas. Por exemplo, quantas vezes os pais autorizam o filho a sair só porque sim, só porque o Joãozinho sai, o meu também sai. Depois não sabem onde é que eles andam, não combinam com os pais entre si, não vão buscar os miúdos, porque não vale a pena, porque ele é competente, ele é responsável. É importante nós irmos buscar os nossos filhos. É importante, porquê? Porque se eu vou buscar o meu filho, ele já vai pensar, bem, o gajo vai-me buscar. Ele vai-me... Por exemplo, o meu filho mais novo, ainda há dias dizia-me, tu pensas que eu não sabia? Quando tu vinhas-me abraçar e me beijar, que tu não estavas a olhar para os meus olhos, a cheirar o meu hálito, a ver se eu estava a consumir, tu achas que estou a dormir? E ainda hoje faço isso. E Com que idade é que os pais devem deixar os filhos sair à noite? Com que idade? Vocês vão me chamar cota. O ideal, repare, isto tem que haver bom senso. Acho que é uma idade para tudo. Eu posso sair à noite até às 10 da noite. O problema é que a noite portuguesa está muito tardia. Hoje em dia os jovens saem à meia-noite. Eu na minha altura saía para a noite às 9 da noite. Hoje em dia, a noite começa à meia-noite e acaba no dia seguinte, às vezes ao meio-dia se for preciso. O after party, como eles chamam. E para mim, a partir da meia-noite, eu acho que a partir dos 17, 18 anos, e tem que ser com regras, e tem que saber com quem é que ele sai, e tem que conhecer os pais daqueles filhos, e tem que contactá-los. É bom os pais terem uma rede de apoio, não é para chibar ninguém, é para controlar, é para ver, porque num instante há uma chatice. E não tem que haver problemas nisso. Só que muitas vezes os pais têm vergonha. Muitas vezes os pais dizem, pô, você não imagina, posso ser considerado um careta, pois o meu filho chateia-me, os amigos chateiam, os próprios pais chateiam-me, que eu tenho que autorizar o meu filho a sair. E as pessoas vão cedendo. E isso não pode ser. Porque eu é que sei o que é o melhor para o meu filho. E tenho que saber isso. Daí que há uma idade para tudo. Por isso é que eu acho que deviam de voltar as matinés. As matinés, por exemplo, que era uma coisa que sempre houve na minha altura. Isto é mesmo cota, não é? Isto é mesmo cota a falar. Se calhar a maior parte de vocês sabem o que é uma matiné. Pensavam que era uma marca de charutos ou de algum site, qualquer uma aplicação móvel. As matinés eram, depois do almoço, ou domingo, sobretudo, haviam de discoteca. Para as pessoas mais novas. E acabava lá para as 6, 7 da tarde para casa. E está feito. E não há cá histórias, não há cá conversas, não há cá o traumas, porque agora os meninos ficam todos traumatizados, ai. E acho que deviam voltar.
Hoje em dia, por exemplo, ainda há dias um aluno quis fazer uma festa sem álcool numa comissão de finalistas. Foi gozado, não apareceu quase ninguém. Porque há aquele mito de que eu, para me divertir, eu para sair à noite, tenho que enfrascar. Por caso contrário, não me divirto. E isso é mentira. Porque muitos jovens saem à noite e nem precisam, nem fumam, nem consomem álcool. Isso é um mito que é perigoso. E que nós, pais, muitas vezes somos responsáveis por isso. Porque muitas vezes o que é que os pais dizem? A maior parte destes pequenos andam em todos a beber, qual é o problema? Eu já houve um pai que me disse, eu fumava ganzas quando era pequeno, qual é o problema do meu filho fumar? Bom, é evidente que um filho ouvir isto, está tudo dito. Daí que os mitos, as crenças são muito importantes e podem desempenhar um papel fundamental negativamente como fator de risco para o consumo. Obrigada. Alguém tem alguma questão a colocar? Ninguém? Ok. Então passo a palavra. É uma questão, é um comentário e depois na Assembleia, quem quiser comentar. Antes de mais, agradecer a todos aqui hoje, os preletores, porque este momento realmente está a ser fantástico. É um momento de reflexão, o qual faz-me refletir também. E faz-me refletir também na minha área também, que é a área da saúde. E na área de tudo aquilo que é planeamento, organização, lideranças e avaliação, neste caso dos serviços de saúde também. E falando nesta temática, prevenção e controle de doenças crónicas, e por tudo aquilo que eu vi aqui, e quando eu penso que nós aqui na região da Madeira, em termos de serviços, nós temos um serviço que mais ninguém tem. E vou-vos dizer o que é que nós temos que mais ninguém tem. Nós temos aqui, para uma população de 250 mil habitantes, nós temos 47 centros de saúde, 8 ou 9 serviços de atendimento urgente. Refiro-me aqui só aos casos primários, onde se faz mais a promoção da saúde e prevenção da doença. Nem sequer me refiro aos serviços hospitalares, desde serviços de internamento, cuidados continuados, paliativos, serviços de urgência, etc. E continuando nesta situação, nós temos nos centros de saúde, nós temos muitos enfermeiros, temos muitos médicos, posso dizer mesmo isto assim, muitos médicos neste momento ali, temos psicólogos, temos nutricionistas. Para uma coisa, é uma coisa que praticamente mais ninguém tem também no país, da forma como nós temos. Nós temos aqui um grande trabalho de proximidade. E falavam aqui em literacia da saúde. Queria dizer que esta literacia da saúde é para os utentes, famílias e para os profissionais também. Como é que está a literacia da saúde também dos profissionais? É uma questão que deixo no ar. Não vou responder. Isto também é importante. Nelson há bocadinho falava na questão das crenças. Sabemos que as crenças, aquilo que nós acreditamos, vai gerar comportamentos. Não há dúvidas sobre isso. Temos as crenças, temos os comportamentos. E isso, indo em contra aquilo que o Dr. Maurício dizia também há bocado ali, esses comportamentos vai-nos levar também ao nosso empoderamento e à nossa capacidade de tomada de decisão. Não há dúvidas também sobre isso. E isso é importante também. E depois, o Dr. Maurício e os restantes ali, temos então os resultados. Agora, em relação à temática que estamos aqui a falar, é uma temática também, esta prevenção e controle de doenças crónicas, é um trabalho de todos, mas mesmo de todos. Nós na saúde também, durante muito tempo, tínhamos a ideia, saúde é com profissionais de saúde. Pronto, são os especialistas, é verdade. Mas a saúde precisa de todos. E como dizia ali o Dr. Bruno, e é verdade, temos que envolver os utentes e famílias, temos que envolver instituições. E se é assim, então, teríamos todos os resultados. Tem envolvido a saúde, a educação tem envolvido, todas as outras estruturas têm envolvido, a nível de políticas, os profissionais são sempre envolvidos também nessas políticas de saúde, todas também, somos todos envolvidos também nisso. E é isso que faz-me pensar um pouco também. Eu não sei se alguém quer comentar, mas foi aqui, muito daquilo que eu aprendi, daquilo que vocês disseram também, que no fundo foi à base de uma conversa muito interessante, muito interessante. Pena não temos estas conversas mais vezes durante a semana ou mensalmente. Vamos ter. Não dirigia para ninguém, mas
Não sei se alguém quer comentar. Ou não é necessário. Alguém quer comentar? Sr. Maurício. O comentário que eu poderei fazer em relação a isso é que isso reflete muito daquilo que tu és e que no fundo sintetiza aquilo que aqui nós falamos. E portanto tu és um líder. Tu tens 2000 e tal profissionais diretamente, e tens depois as assistentes operacionais que são mais um grupo significativo. Tu és um líder. E tu como líder tens que perceber que é possível fazer mais e melhor com aquilo que tens. E não tens que ficar confortável porque atingimos este patamar. E é esse, no fundo, aquele desafio que aqui hoje queria colocar neste aspecto que tem a ver com o seguinte. Doenças crónicas não transmissíveis são doenças de causa, e nós vimos todos, causas multifactoriais. Essa é a grande questão. Sendo uma causa multifactorial, temos essa dimensão, que é uma dimensão transversal, que vai tocar em diferentes disciplinas, mas também em diferentes setores. Aquilo que será o grande desafio, aquilo que me trouxe hoje aqui, e fiquei muito honrado com o convite da doutora Bruna, e também gostei muito da sessão de abertura, é nós percebermos que temos que colocar o foco na saúde. É sempre aquela máxima, saúde, saúde, saúde. Não é não doença, eu quero é saúde. E quais são os fatores que eu tenho que desenvolver para ter mais saúde? E isso aqui é mesmo, parece-me fundamental. Naturalmente que tudo aquilo que tu dizes é correto na análise que tu fazes e é aquilo que nós procuramos. Agora, com aquilo que são os investimentos, eu creio que poderia haver maior efetividade. E, portanto, nós temos que ser capazes de diagnosticar aquilo que nós podemos fazer melhor do que já fazemos. Eu não tenho dúvidas que a organização e a liderança é fundamental para que possamos ter outros ganhos em saúde e possamos ter uma melhor qualidade de vida. E eu sou das pessoas que acredito que temos aí um ciclo político que vai começar em breve. Eu acredito muito sinceramente com o novo ciclo político, por aquilo que vem sendo o presente, que as pessoas no futuro vão ter uma atenção muito particular e vão ter mais investimento na saúde pública. Na saúde, na saúde, na saúde. Isso tem que ser o toque para estas gerações, para as populações vindouras. E as nossas unidades, tu falaste de 47 centros de saúde, tudo isso, de facto, é excelente. Mas as nossas unidades, os nossos cuidados de saúde, logo à porta de entrada, os cuidados de saúde primários, têm que ser, como tu disseste, mas têm de ser, de facto, não na teoria. Têm que ser cuidados de proximidade, de continuidade, de transversalidade e articulação com os cuidados hospitalares, continuados e paliativos. E isto, dizer aqui, é fácil. O que é preciso é ter líderes em cada uma destas áreas, capazes e competentes, com esta visão de querer fazer isto. E as unidades que nós temos, que prestam cuidados de saúde, têm que, de facto, assentar nos 3 pilares que são a telemedicina, cuidados, atenção à distância, têm que assentar na medicina digital, que é monitorização e vigilância, tem que ser feita, e tudo o que é procedimentos administrativos é para a inteligência artificial. E isso vem plasmado no Plano Regional da Saúde. Isso tem sido também um lema dos nossos dirigentes. O nosso secretário tem falado na inovação, tem falado na digitalização, tem falado na investigação. Temos aqui a professora Bruna, que é uma mulher da investigação e do detalhe, do pormenor e do rigor da investigação. Muitas vezes, quando nós estamos aqui, eu próprio falei aqui grosseiramente em incidências e prevalências, obviamente que há aspectos que foram aqui ditos de uma forma muito grosseira, não é assim na prática, mas era só a talho de foice. E, portanto, quem está na academia, nós estamos aqui 3 da academia, 4 e mais, 5, pessoas com quem trabalhamos, sabemos que a academia é fundamental. A própria academia também não tem os recursos e o reconhecimento que tinha que ter.
Portanto, também é preciso investir mais na academia. E se eu tivesse muito dinheiro, onde eu iria investir era mesmo na educação, porque é a educação que pode ser a mudança de todas estas questões. Educar na universidade e educar nas escolas. A universidade, eu estou lá há 32 anos e verifico claramente, a mim causa muito constrangimento quando eu chego à universidade e vejo patologias naquele edifício todo, aqueles arredores não são cuidados, os jardins, portanto, isso não é saúde, isso não é qualidade de vida. Nós temos que ser exigentes, os nossos alunos querem colocar alguma coisa, não têm cacifes, não têm salas de trabalho, estão todas improvisadas. Temos mais do que muitas outras regiões. É verdade, não estou a dizer mal, só estou a dizer que quero melhor. Porque às vezes, quando nós dizemos uma coisa, parece que estamos a dizer mal. Não. Nós temos uma universidade, nós temos o Tecnopolo, nós temos a Ardite, nós temos coisas fantásticas. Mas eu acredito que nós podemos ter melhor. E isso é que tem que ser o desafio. Para a Direção Regional de Saúde, podemos ter melhor. Para a Direção de Enfermagem, podemos ter melhor. E no meu trabalho, eu também posso ter melhor, percebe? Portanto, é essa a questão, e assim, o que eu queria acabar não era... Nós não podemos ficar numa posição cómoda, dizer, pronto, já fizemos tudo, somos muito melhores que os outros, somos pioneiros, somos os melhores. Causa-nos constrangimento, e é isso que temos que mudar, é que nós vamos a Vila Real, vamos ao Porto, vamos a Lisboa, vamos a Coimbra, e as ruas não estão tão cheias de sem-abrigo como aqui. E isso é que me preocupa. E isso é que me preocupa quando eu vou à casa das pessoas e vejo uma fachada bonita e por trás é só miséria humana e gente a viver sozinha. Isso é que deve nos preocupar. E é por isso que nós devemos trabalhar. O que está bom, o que está ótimo, a inovação, a tecnologia, a digitalização, essas coisas estão muito bem. O que está mal é aquele indivíduo de 85 anos, aquele senhor e aquela senhora que morreu sem cuidados e com úlceras de escara. Isso é que não está bem. E isso acontece também aqui. E é por isso que nós temos que trabalhar. E não estar satisfeitos. Temos que ser os internos insatisfeitos porque podemos fazer sempre mais e melhor. A questão era um bocadinho por aí. Dou agora a oportunidade aos restantes oradores de deixarem uma última mensagem, mas terão de ser breves, temos apenas 7 minutos. Dr. Bruno, se calhar, em primeiro lugar. Desculpe. Okay. Assim, para terminar, portanto, para além daquilo que já foi falado e da transversalidade em termos desta área da atuação, eu acho que foi aqui bem demonstrada a importância que nós temos que dar mais aos cuidados de saúde primários. E aqui dentro destes cuidados de saúde primários, estamos a falar de saúde e acho que é aí que temos que apostar um pouco mais, e aqui lançava também aqui um desafio no que diz mais respeito à minha área, e ainda encontra o tema que me trouxe aqui, que é falar de um nutricionista de família. Está bem? Acho que faz todo o sentido nós fazermos este trabalho, além do outro, que eu estava a dizer, mais transversal, mas nós trabalharmos mais na proximidade, que acho que é isto que faz-nos falta, não só nestes cuidados de saúde primários, e porque não, nas próprias famílias, começar a fazer um trabalho mais efetivo. Deixava só esta dica. Obrigado. Numa última mensagem, o Dr. Maurício Molim falou que o foco deve ser saúde, saúde, saúde. Eu, sem querer adulterar, investigação, sem querer adulterar, porque acho que estamos de acordo, eu ponho que o foco deve ser a pessoa. Não é? E ao ser a pessoa, isto implica o quê? Para não ser só discurso. Implica que, para além das regras gerais, das normas gerais que existam, temos que personalizar. Então, dar exemplos concretos. Ou seja, na nossa casa, na vossa casa, então aqueles jovens, pode e deve haver regras diferentes para os filhos. Um pode fazer uma coisa e outro não pode. Mas temos que explicar. Não pode ser porque era no meu tempo ou porque é que não quer. Um talvez possa sair a uma hora, outro não pode. Um pode ir um lado, um pode comer umas coisas, outro pode não comer outras coisas. Dentro daquilo que são os quadros. E temos que saber explicar. E é esta a diferença. Se as pessoas se habituarem desde cedo a perguntar, mas a mana fez e tal. Não, tu não podes por este motivo. Outro tipo de comportamento que nós temos, queremos que os jovens saibam, é a área aqui do colega Nelson, queremos que os jovens saibam dizer não em grupo. E não, mas nós estimulamos a que eles façam tudo igual ao grupo. Quantos de nós, quando estamos na praia e o nosso filho não quer entrar na água ou do pontão e nós dizemos, salta, que ela já saltou ou ele já saltou, não sejas medricas. Não. Se não quer, devemos elogiar ele não querer entrar porque não se sente preparado, porque não tem que fazer aquilo que o grupo faz. E a atividade esportiva
não é? Permite muito isto, cria situações de risco, o risco real e o risco percepcionado. Podemos criar situações para o miúdo aquilo é grande risco, mas aquilo está tudo controlado. Não há risco, nunca há risco zero desde que estamos vivos, não é? Mas, portanto, criar estas situações. Não é evidente, não estou a dizer que tudo vale a pena, os miúdos têm que experimentar, quer dizer, experimenta, meu filho, depois chega a casa, puxou fogo à casa, porque, experimentei o gás, muito bem, estás todo queimado, mas não tem problema. Não, há limites do que é que pode e não pode fazer, não é? Por isso é que é difícil. E, portanto, se nós trocarmos as experiências da investigação, como estou a dizer, se trocarmos as boas experiências, aquilo que as escolas fazem, aquilo que determinadas regiões fazem, melhor que as outras, sempre na questão do inconformismo perante todos os resultados, que é uma característica do desporto. Aquilo que o Dr. dizia, temos de estar sempre, é aquilo que, por exemplo, reparem, passando a publicidade, a Apple, a Samsung, não sei o quê, têm os melhores produtos, mas estão sempre a tornar obsoletos os seus próprios produtos, porque senão são ultrapassados. Portanto, nunca podemos estar satisfeitos com aquilo que queremos. Lança hoje um produto, já estão a dizer, vai sair o 16 em outubro e não sei o que mais. É inconformismo. Melhorar. Pois é discutível se estamos bem, se estamos mal, se podíamos estar melhor. Podemos e devemos discutir estas coisas. Portanto, há coisas que dependem só de nós. Para finalizar, como é que nós podemos levar... Eu estou preocupado não é só com os jovens, eu estou preocupado com o pessoal já da minha geração. Porque nós não vamos ser idosos como os que têm agora 80, 85 anos. Nós vamos ser idosos diferentes. Não é? Mas também temos de estar preocupados com os de 85 anos que estão a morrer sozinhos. Portanto, não podemos só olhar para o... E então, o que é que as pessoas... Isto é uma espécie do guião de uma novela. O que é que as pessoas gostam? As pessoas gostam de saber coisas sobre si próprio, saber coisas sobre os outros e saber coisas sobre o futuro. Então, no que diz respeito à atividade física, alimentações, as coisas do género, se nós conseguirmos monitorizar algumas coisas e eu me conseguir comparar com os outros, quantos passos é que já deste hoje, Rui? Não sabes? Tens aí. Eu já dei 3.500. Mas só que eu levantei meia hora mais cedo para andar 20 minutos lá no jardim. Mas cá está, vamos comparar. Mas o que é que tu fazes? A doutora Bruna diz-me, não trabalhas, porreiro, mas vamos então compreender porque é que há estas diferenças. Portanto, hoje com as tecnologias, mais ano, menos ano, com a camisola interior que vestimos ou não, aquilo tem os dados todos. E tem os dados de saúde, tem os dados das calorias que já ingeriu. Portanto, compararmos com nós próprios e com as tabelas de referência, que há tabelas de referência, quando fazemos análises, vêm lá os valores normais, mas depois aquilo é preciso ir ao médico, o médico interpreta, jogando com tudo, senão somos todos médicos, olhamos para o está bem aqui nos intervalos, mas este aqui, este outro. Portanto, a mensagem que digo é, o que é que depende de vocês próprios, tentem ver as boas práticas que existam, não é? E partilhem as vossas boas práticas. Nós temos que nos expor à refutação, senão ficamos muito fechados. Isto é fácil de fazer, cada um que faça, eu tento fazer nas minhas aulas, tento fazer na minha família e tento aprender com os outros. É só isso. Ainda quer falar? Não, vou pôr aqui. Vou dar o Dr. Maurício. Se o Dr. Maurício. Bem, eu fico preocupado com essas camisolas. Espero que elas... Eu, por acaso, não vou, eu de certeza não vou comprar uma dessas. Para mim, acho que sou um agente de saúde pública, acho que pode resumir tudo isto. Acho que todos nós temos que incutir os nossos filhos, os nossos amigos, as nossas crianças e jovens, que para lá caminhamos, somos todos responsáveis, porque a quantidade de doenças evitáveis que são as que estão aí mais prevalentes, se cada um saber cuidar de si e dos seus, a probabilidade disso acontecer é muito melhor, uma vida saudável muito melhor, mais longa, e é por aí. Em relação à droga e ao álcool, é evitar ao máximo, mas também não vou para aqui dar lições de moral. Estou extremamente expectante, mas numa perspectiva que vem uma nova lei do tabaco em outubro, tem havido aí um alarido. Esta semana estive a ver, houve um jornal que dedicou 16 páginas a este problema. Nunca tinha visto. Um jornal nacional, 16 páginas a falar sobre a nova lei do tabaco. Eu só cheguei a uma altura, já tive que desligar, porque aquilo era tão mal. Não tenho grandes esperanças, porque também já percebi como é que isto funciona. O importante é que nós saibamos educar os nossos filhos para que tenham uma vida saudável e que não seja necessário o consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas para alcançarem os seus objetivos, para serem felizes.
para terem um projeto de vida saudável. No fundo é divertir-se sem drogas, que é um lema que eu uso muito, e sejam felizes. Muito obrigada. Queria então agradecer uma vez mais à doutora Bruna pelo convite. Se quiser dar aqui umas palavrinhas também. Não? Em primeiro, agora, para concluir, talvez diria que quando pensámos nesta mesa era exatamente isto que nós pretendíamos. Uma discussão interessante e acesa com pessoas entusiastas da promoção da saúde. Por isso é que vimos com grande agrado os contributos de todos. Penso que levamos também todos nós aqui aquilo que nós costumamos chamar de food for thought, muito alimento para os nossos pensamentos. E tenho a certeza também que este tipo de discussão é importante para os processos de operacionalização. Nós que estamos todos envolvidos na definição de políticas de saúde, muitas vezes encaramos as dificuldades que foram aqui mencionadas, barreiras que são aqui mencionadas, e temos de encontrar novas estratégias para ultrapassar essas barreiras. Muito do que aqui se discute e das dificuldades que aqui foram expressas também são conhecidas, mas é verdade que é preciso tentar novas estratégias. Temos o auxílio da investigação, e aqui o professor Helder mostrou muito o papel da investigação na definição, na criação de novas opções estratégicas, e a verdade é que nós temos de não só definir políticas efetivamente centradas naquilo que é importante, mas temos de conseguir implementá-las. A implementação depende efetivamente dos recursos e das condições de toda a sociedade para a implementação das políticas de saúde. No entanto, também penso que se falou aqui do papel de cada um, do processo de literacia em saúde, que passa não só da informação que as pessoas precisam ter, mas também do significado que elas dão a essa informação e as competências que adquirem para conseguir utilizar a informação na mudança de comportamentos para serem mais saudáveis. A nossa campanha na área do Sou Agente de Saúde Pública é um pouco isso. Penso que o conceito de ser agente de saúde pública foi muito discutido nos últimos anos, com a pandemia. As pessoas estão cientes do que é este papel de ser agente de saúde pública. Eu sou otimista, penso que isso é uma oportunidade para captar mais pessoas interessadas na promoção da saúde. Efetivamente é preciso mudar aspectos que são difíceis de gerir, porque são culturais, e que estão relacionadas com as doenças crónicas não transmissíveis, que são as principais causas que são responsáveis pela maior mortalidade na nossa região. Temos de olhar para isto todos, e penso que hoje levamos aqui contributos importantes para fazermos todos nós o nosso trabalho individual e também o trabalho que é preciso fazer nas instituições que representamos. Por isso, a todos, muito obrigada. Obrigada também à Cláudia pela a sua moderação e aquilo que nos levou, a sua orientação para a nossa reflexão. Muito obrigada. Obrigada a todos os presentes também. Obrigada. Amanhã estamos aqui para falar sobre emergências de saúde global e resposta. Obrigada.